na época em que Alexandre o Grande, mas especialmente na época dos Macabeus, foi um período em que o mundo inteiro mudou. Por quê? Porque finalmente o judaísmo pôde ser ouvido no Ocidente. Hoje, na nossa geração, estamos vivendo esse fenômeno, mas 1000 vezes mais, ou em hebraico, como dizemos PLF. Por quê? Porque agora que estamos vivendo em uma era digital, nesta geração, o judaísmo ele está se difundindo pelo mundo inteiro e há muitos canais onde vocês podem conhecer todas as pérolas que o judaísmo tem. E um deles é, na verdade, um podcast, ou seja, uma série de programas de divulgação que se chama PLF. E aqui temos o diretor desse podcast chamado PLF. Bem-vindo, Uriel Romano, e que bom ter você por aqui. Obrigado, Jacó, pelo convite. Um prazer e uma honra. Geralmente eu costumo falar a biografia dos convidados, mas para quem conhece o seu podcast PLF ou vai conhecer o seu podcast, que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, que é o podcast PLF, e para que possam acessar, eu gostaria que você nos contasse. Quem é Uriel Romano? Uriel Romano, como o sotaque dá para ouvir e é reconhecido mundialmente, eu sou argentino. Nasci em 1989. Vivi na Argentina quase toda a minha vida, exceto por alguns períodos aqui nos Estados Unidos, onde moro atualmente, e outros períodos em Israel. Em algum momento da minha vida decidi ser rabino, decidi continuar esse legado maravilhoso da nossa tradição. Estudei no Seminário Rabínico Latino-Americano em Buenos Aires e, paralelamente, o seminário exigia que tivéssemos um título acadêmico, por isso fiz um mestrado em ciências. Sou licenciado e mestre em ciências políticas pela Universidade de Buenos Aires e, finalmente, fiz outro mestrado no Instituto Schechter, em Israel, com especialização em Talmud e Midrash. E hoje eu sou rabino comunitário. Além da parte acadêmica, sou rabino comunitário. Trabalhei em uma comunidade em Nova York. Trabalhei vários anos em Nordelta, nos arredores de Buenos Aires, e agora estou no sul da Flórida, trabalhando como rabino. Sou casado, tenho 3 filhos e gosto dessa coisa de divulgar o judaísmo. Tenho esse podcast chamado PLF que se chama PLF. Por um detalhe curioso, na primeira vez que fizemos pelo Facebook Live e em poucas horas tínhamos instantaneamente cerca de 1030 visualizações. Lançamos quando o Zoom ainda nem existia direito, o YouTube menos ainda, era o Facebook Live que estava na moda. E eu e minha colega, naquela época, decidimos chamar de PLF por 1000, porque era um estudo em dupla multiplicado. Essa ideia de estudar em dupla, mas colocamos uma câmera e multiplicamos para todos que quiserem nos ouvir e escutar. Além desse podcast, eu tenho outro podcast de Daf Yomi em espanhol. Estou no primeiro. Comecei com um blog, fiz um blog durante 7 anos de Daf Yomi. E depois, quando os blogs já não estavam muito na moda e os podcasts começaram a ficar populares, eu tenho um podcast de Daf Yomi em espanhol, onde tento resumir algumas pérolas do Talmud, entre 5 e 7 minutos. Eu me dedico no meu tempo livre, quando posso, a escrever. Escrevi um livro chamado As Mulheres do Talmud e vários artigos e traduções sobre lei judaica e Midrash, que apaixona. Pois eu adoro que abranja todos os aspectos, desde o judaico até o acadêmico. Quero te perguntar algo que pode ser difícil para alguns. O judaísmo, historicamente, sentiu necessidade de ser fechado. Na verdade, não, nunca nos dedicamos a difundir esse judaísmo fora das portas da comunidade. Eu tenho uma visão mais universal do judaísmo. Eu acredito que há muitas mensagens para as nações, mas minha pergunta para você é: o que te motiva a continuar com o PLF? Muitas pessoas que assistem ao podcast no fim não são judias. Então, muito desse jargão e muitos desses termos, das experiências de que se fala no seu podcast, muitas vezes tem um tom muito judaico e aí chega um público que não é judeu. Você vê alguma contradição nisso? Por que você chega a isso, Vina? Não, veja, acho que a internet mudou o paradigma, né? Em um momento, no final do século XV, foram os livros impressos que mudaram o paradigma. E depois a internet, e o salto que a internet deu é um salto exponencial, no qual a maioria dos sites de conteúdo judaico e também os podcasts. Me parece que muitos de nós que fazemos isso, no começo tem a ver com multiplicar esse público judeu, que não fique só no estudo com um colega
ou com as 10 pessoas que posso ter na minha sala de estudos, numa aula, mas sim compartilhar isso. Assim também na experiência de Javad ou Aisha Torá. Eles nunca pensaram que no começo suas páginas na internet iriam se multiplicar e chegariam a muito mais gentios do que judeus. O público-alvo era judeu e, como resultado, esses podcasts e a internet não podem ser controlados. Não dá para controlar quem é ou não seu público, quem assiste e quem não assiste. Também começamos a perceber esse fenômeno de muitos não-judeus que sentem uma paixão, uma curiosidade pelo judaísmo, e isso lhes abre uma porta. Eu não tenho uma ideia proselitista, nem nada disso, nem busco necessariamente esse público, mas o recebo de portas abertas e acho que é interessante. E tem que haver uma mudança de paradigma que vai nos levar a algumas gerações, alguns anos, tentando pensar em um judaísmo para o mundo, um judaísmo para o mundo. Quais são os limites entre os judeus, sem sufocar a mensagem judaica para o mundo? Também o que aconteceu com a Cabala nos anos 50 e 60, como ela se popularizou em certos lugares, também para estudos. Mas com uma ideia não proselitista, porque você antes mencionou os Macabeus, talvez o período dos Macabeus tenha sido o último período histórico em que houve proselitismo judaico, há 2100 anos, um expansionismo entre os judeus. Mas por questões históricas nós nos fechamos. Nos fechamos também porque éramos minoria perseguida, mas Israel mudou esse paradigma, A internet mudou esse paradigma. O olhar que o gentio tem sobre o judeu também mudou. Existem os antissemitas e eles proliferam como um vírus, mas também existe uma curiosidade. E esse povo com essa tradição e essas ideias? E bom, então também vamos ter que encontrar novas categorias, que também existiam há 2000 anos, que deixaram de ser usadas e precisam voltar. Eu acho que as categorias judeu e gentil, ou goi, sem nenhum termo pejorativo como duas categorias, são insuficientes para os dias de hoje. Acredito que um meio termo vai crescer cada vez mais. Sim, não, eu penso algo bastante parecido. É que nessa época há muita sede de ouvir o que temos a dizer. Com o que você disse por último, quero continuar daqui, é uma pergunta pessoal. Como se poucas pessoas realmente sentissem as experiências que a gente sente nas redes sociais, que, como você mencionou, há muitas pessoas com uma judeofobia muito intensa, e a gente, eventualmente, quando fala de judaísmo nas redes sociais, se expõe a todo tipo de críticas, haters, o que for. Como você lida com isso? Essa já é uma pergunta mais para mim. Como dizem nas redes sociais, haters gonna hate. Quem odeia vai odiar. E tem muita gente que diz, bom, não exponha certos temas ou certas questões do judaísmo nas redes sociais, porque isso leva à desinformação ou ao antissemitismo, ou uma releitura, pois também podemos cometer erros, citar mal uma fonte ou estar com pressa em um podcast. Não é um texto acadêmico onde a gente faz todo o desenvolvimento e tudo mais. Mas eu acho que a informação está aí, está no mundo, e quem odeia vai odiar, publiquemos ou não publiquemos. Mas também vai ter gente com diferentes graus de conhecimento ou interesse que vai descobrir um mundo diferente, E quando faço peles especialmente, para mim isso mudou minha vida. E você também sabe disso, Também existe muito preconceito do mundo judeu ortodoxo, Haredi, em todas as suas vertentes, em relação ao judaísmo não ortodoxo. E eu represento esse judaísmo não ortodoxo. Não me identifico como reformista, conservador, open ortodoxo ou similares. Considero essas categorias modernas, mas não sou judeu ortodoxo. Nem na prática, nem na vivência, nem na teologia. Nem em como eu entendo a Torá, nem na lei, nem em como eu entendo as mitzvot, os mandamentos. Posso ter muitas coisas em comum, como calar, sim, como calar. Respeito o Shabat? Respeito o Shabat. Da mesma forma que talvez você, não. Mas eu descobri muitos ortodoxos que têm perguntas ou dúvidas ou pontos de vista que não se sentem totalmente à vontade para perguntar em seus próprios ambientes. E pessoas que chegam ao PLF e depois descobrem qual é o meu celular ou meu e-mail, e eu estabeleci conversas e relações de amizade com elas. O mesmo ocorre no mundo não judeu, onde há fanáticos também. Quero deixar isso claro. Algumas pessoas chegam ao judaísmo vindas de doutrinas cristãs. Sim, mas há outros que têm um interesse genuíno, seja porque dizem traçar sua ascendência no mundo dos Anuzim,
no mundo dos cripto-judeus, ou por interesse em algo que ouviram em alguma de suas igrejas, ou também por questões acadêmicas. Então, é como se houvesse um lugar onde todos vão chegando e a mensagem está lá para todos, e cada um vai recebê-la a partir do prisma pelo qual está enxergando. E em um momento isso me deixava mal, sabe? As críticas, os insultos de todos os lados, desde o judeu ortodoxo que me dizia: você é liberal demais, esse judeu é liberal demais, você é fechado demais, até o cristão fundamentalista que não gostava e o antissemita que me dizia algo sobre o Talmud. E aí eu levo isso com humor. E eu sempre digo, o fundamentalista odeia o humor e a ironia. Gosto muito de trabalhar com isso. Então, o que você diz me parece muito certeiro. Eu também vejo que no final as ideias verdadeiras são as que permanecem. Por mais que a gente lute, por mais que a gente, no final a história continua. Se alguém contribuiu para a verdade, ela vai permanecer. A história se desenrola sozinha e, como você disse, as categorias mudam até surgir algo novo. Mas algo que você mencionou é que às vezes há pessoas que criticam a precisão com que se fala no podcast. Acho curioso você dizer isso, pois em seu podcast há convidados de altíssimo nível, como as pessoas que estão aqui. Nesta página de filosofia judaica, convidamos acadêmicos, rabinos e pessoas de todos os lugares, judeus e não judeus. Ao abordar temas sobre Israel, frequentemente descubro que o convidado já foi entrevistado no PLF ao pesquisar sua biografia e obra. E do PLF eu acabo aproveitando o que já foi pesquisado. Então acho isso muito curioso. Na verdade, a qualidade do seu podcast é realmente muito boa nesse aspecto. E eu gostaria de te fazer uma pergunta então. Sendo que na verdade temos tanto impacto, você considera que dá para ver esse impacto? Muitas vezes o que eu falo aqui é que tem pessoas que nos veem nessa telinha do celular ou do computador e vem uma pessoa falando, mas quando são muitas pessoas, talvez haja um impacto, mas nós nem sempre conseguimos medir isso. Você acha que é possível medir? Ou você já se deparou com isso e alguém te dizer: olha, você mudou minha vida, olha. Isso ocorre no podcast que você apresenta? Sim, é uma das coisas mais bonitas que podem acontecer. Não, acho que os sábios falam sobre isso, Hannah Arendt, muitos filósofos falam sobre isso. A ideia do poder das palavras, não é? Que a gente sabe onde começam, mas não onde terminam. E algo a que decidi me dedicar na minha vida é contar histórias, não é? Jonathan Sacks, o grande rabino da Inglaterra, bendita seja sua memória, dizia que, antes de tudo, nós judeus somos contadores de histórias. Mas o rabino Juan de Brazala também dizia que contamos histórias, mas ele não conta histórias para nos fazer dormir, e sim para despertar os espíritos, despertar as ideias e tudo mais. E eu gosto de contar histórias. E o impacto que elas têm, algumas a gente percebe porque as pessoas contam para você, né? E o que isso faz? É trazer para a realidade essas conexões. Assim como no Twitter ou X, você pode estar conversando com presidentes, CEOs de empresas e outras pessoas assim que nunca na vida alguém poderia ter imaginado. E isso aconteceu comigo. Com deputados, com grandes empresários, até mesmo com primeiros ministros que, por que queriam me responder? Eu não sou ninguém, né? Como dizia Abraão, o que somos? Pós cinzas. Somos terra, somos cinzas, não somos nada. Mas hoje existe a internet, e o mesmo acontece, tem gente que tem essa curiosidade. E muita gente afastada das principais comunidades judaicas, e talvez de sinagogas, ou talvez por sua situação atual, não encontraria seu lugar em uma sinagoga. Mas construímos isso de forma virtual. E a gente não sabe o limite de até onde isso chega. A gente não sabe. E em algumas coisas, só temos consciência do que nos contam. E tem pessoas que me contam histórias. Desde pessoas que decidem finalmente se converter ao judaísmo. Ou pessoas que me dizem, não, ouvindo o seu podcast, decidi não me converter ao judaísmo, ser um filosemita, mas a partir da minha tradição cristã. E eu também celebro isso. Ou pessoas ortodoxas que entendem que seu lugar não é na ortodoxia. Ou judeus de ambientes mais seculares que nunca ouviram falar do Talmud, que começam a seguir o Daphne e a aprender. E quando fico um dia sem postar, me dizem, Uri, estou sentindo falta. E me incentivam a retomar.
Cheguei a encontrar pessoas que conheci pelas redes sociais e tudo mais. Amizades. E me deparo com um mundo ortodoxo, que de novo, repito aqui e destaco, que fora do mundo das redes sociais ou da internet é mais difícil de encontrar. Essas tensões e preconceitos ainda existem no mundo judaico. Sim, 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 tem gente que se mudou de país. Por causa do podcast? Bom, veja, nunca é por um motivo específico, né? Mas sim, teve gente que mudou de país para continuar ou sua conversão ou seus estudos acadêmicos judaicos ou para se tornar rabino. Impressionante. De novo, a gente nunca deve se achar demais e tem que ter humildade, que não é só isso. Sempre é um processo maior. Mas tem gente que... Deixa eu te contar uma que mudou minha vida. Conheci essa pessoa na última vez em que estive em Buenos Aires há um tempo. Ele me disse que era da Argentina, do conurbano bonaerense, de uma família da alta sociedade cristã, católica, apostólica, romana, que em um momento descobre que sua família, seu avô, era sobrevivente do Holocausto e escondeu isso a vida toda. E ele começou a descobrir isso. E ele descobriu uma das entrevistas que faço no podcast com uma autora que se dedica a pesquisar temas da Shoah, do Holocausto, e especialista em Yiddish. E que ele entrou em contato com ela, e ela traduziu uma carta que o avô dele tinha deixado em um livro, e que isso resultou em um livro, e que foi e voltou várias vezes, para localizar o cemitério onde seus bisavós e outros parentes estavam enterrados. Real. E são histórias, que loucura essas histórias. Uau. E tem várias assim, né? E especialmente essas, né? São as que me apaixonam. Aquelas pessoas cujo judaísmo foi historicamente ocultado. E que através dessas redes sociais, onde somos parte e não o todo, ajudamos de alguma forma a revelar um pouco disso e que volte à tona em diferentes manifestações. Pode ser. Isso é um exemplo claro da pergunta que você fez. É bastante fora do comum. Não é algo que se encontra todo dia. Descobri sobre dentes de loucos por aí. Sim, eu também sinto que o efeito que se tem nas redes sociais é grande. Mas como você disse, nunca saberemos todo esse, como se diz, quebra-cabeça. Quebra-cabeça que está sendo montado paralelo a esses, digamos, esforços que fazemos para mostrar qualquer coisa. É tudo isso. Para já ir encerrando, e eu repito para as pessoas. A página PLF, como vocês ouviram falar sobre o conteúdo, vocês podem ouvir desde o Holocausto até filosofia judaica da Idade Média e até educação judaica para a juventude, sobre muitos aspectos. Me parece por isso que é muito completo. Por isso eu repito que na descrição do vídeo vocês podem encontrar. E para ir encerrando, alguma mensagem para o público? Lembrando que nosso público é formado por pessoas de diversos contextos e culturas. Por isso eu fiz a introdução sobre o choque que houve entre o Ocidente e Israel na época de Alexandre, o Grande. Hoje vivemos isso 1000 vezes mais só com essa tela. Tem algo que você gostaria de dizer para as pessoas para encerrar? Encerrar para um rabino sempre é difícil. Eu gosto mais de abrir, literalmente. E me parece que esses podcasts são para abrir ideias. Eu gosto de quebrar preconceitos. Eu gosto de dar uma reviravolta nas ideias, nas histórias, do jeito que a gente ouve. Abrir janelas para temas, informações, autores, livros não tão conhecidos. Ser um pouco polêmico. Acho que os judeus também têm algo de serem polêmicos e de apresentar leituras que talvez a gente nem imaginasse, sobre temas tão redundantes. Um dos pilares do judaísmo que vivemos há pelo menos 2000 anos tem que ter. É uma frase, Talmud, Torá, Keneged Kulam. O estudo da Torá, o estudo da lei, o estudo em geral, equivale ao cumprimento de todos os outros mandamentos. O judaísmo fez do estudo um mandamento religioso. Isso foi uma revolução universal. Há 1900 anos, até hoje mantemos isso. Portanto, não considere o que você, eu ou nossos convidados dizemos em um podcast como verdade absoluta. Diz o Talmud que a verdade é o selo de Deus. Sim, afirmo que há uma verdade que está nos céus. Aqui vemos reflexos dela. Vamos lutar contra totalitarismo, fanatismo e fundamentalismo.
Sejamos humildes ao estudar, pesquisar, comentar, interpretar nossas tradições. Vamos compartilhá-las, sem pressupor uma verdade absoluta. Isso faz parte da tradição judaica. São os livros que você tem aí e os que eu tenho aqui. Isso é uma das diferenças. Para quem não conhece, vamos ensinar algo. Normalmente os livros que Yaakov tem atrás dele se chamam Seforim. Literalmente, livros, mas com pronúncia em Yiddish, e livros sagrados, e normalmente são mais pretos e dourados, com menos cores. E na minha biblioteca tenho muitos Seforim, livros sagrados e também de várias cores e autores. Acho que isso é o mais bonito. A tradução entre as culturas. Quando o judaísmo conhece o mundo grego e quando o mundo grego conhece o mundo judaico, porque, veja só, Yaakov, como você disse na introdução, são dois mundos diferentes. E pode ser um choque cultural, que nunca conseguem se encontrar, podem ser duas vias paralelas, que nunca se encaram, ou pode ser um encontro maravilhoso. Os judeus de Alexandria decidiram traduzir a Torá, a Bíblia, para o grego, por causa desse encontro. Mas nós, judeus, nunca traduzimos os mitos gregos. De Zeus, ou a Ilíada ou a Odisseia, para o judaísmo. Há um encontro, mas um encontro que não foi o mesmo. Talvez tenhamos nos perdido em algo e podemos recuperar isso. Então, acredito que quando o encontro é mútuo e genuíno, há algo que ambos podemos aprender, sem esquecer algo que considero fundamental nessa ideia de tradução. Os sábios no Talmud nos dizem que o dia em que a Torá foi traduzida para o grego foi um dia de luto. Como pode ser? Acho que são duas verdades paralelas, pois há algo na tradução que faz perder a essência de algo. E todos nós que somos apaixonados pelo hebraico sabemos que o hebraico tem uma essência. E há um risco na tradução. Há um risco de má interpretação. Em não ter as chaves e o cofre do texto. Como aconteceu por milhares de anos no judaísmo, o Talmud virou esse cofre, enquanto os cristãos já tinham a Bíblia traduzida em todos os idiomas. E o Talmud se transformou nessa chave. Agora o Talmud também já está traduzido. Então há uma oportunidade em todos esses podcasts. E também há um risco. Eu acho que a possibilidade prevalece sobre o risco. Mas nunca devemos esquecer desse risco. Por isso, como ensina Pirkei Avot, um livro de provérbios rabínicos de cerca de 1800 anos atrás, diz: חכמים האזינו בדבריהם. os sábios precisam ser cuidadosos com as palavras, e é preciso ser cuidadoso e preciso. A má interpretação por pessoas mal intencionadas vai existir, mas nós temos que fazer a nossa parte e ser humildes na forma como apresentamos, como dizemos, e que cada um vá construindo seu saber judaico a partir dos espaços que criamos. Agradeço essa mensagem. Que o público leve isso consigo. Um slogan parecido que eu repito em muitos vídeos, que vai nessa direção. Obrigado pela participação de todos, um forte abraço e tudo de melhor para vocês.